Olá, bom dia. Nós queremos hoje meditar nesse versículo, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Esse é o final do diálogo entre Jesus e o chamado jovem rico. Esse jovem rico, ele era um religioso. Religiosos não têm problemas com símbolos religiosos, com atitudes religiosas, de parecerem religiosos. Podemos ver algumas características positivas desse rapaz. Ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou. Como Jesus ia passar pela sua cidade, ele correu ao encontro de Jesus, ele se ajoelhou, ele procurou estabelecer um diálogo com Cristo. Ele aproveitou para mostrar os seus conhecimentos bíblicos, e ele disse que sabia os mandamentos, conhecia tudo desde criança. Enfim, no aspecto religioso, nota 10. Ele era um cara realmente religioso. Mas o problema é que quando Jesus olhou para ele, fitou com profundo amor e viu quanto aquele homem era religiosamente vazio, apesar de saber tanta coisa, Jesus, diz o texto, olhou para ele e disse: Te falta uma coisa. Aquele moço, aquele jovem rico, ele era religioso. Ele foi se encontrar com Jesus Cristo, mas ele não queria mudar de vida. Ele tinha um apego demasiado a si mesmo, ao seu bem, aos seus bens, e ele não pôde ter um encontro verdadeiro com Cristo. Religiosos têm alguns problemas. Eu quero destacar aqui alguns probleminhas que eu vejo nesse homem. Em primeiro lugar, ele queria ser cristão, mas não queria se envolver com Cristo. Tem muita gente assim, quer ser cristão, mas não quer envolver com Cristo. Ele queria ter o conforto da fé, mas não o compromisso da fé. Ele queria ser um seguidor de Jesus Cristo, mas sem ter o comportamento de um discípulo de Jesus Cristo. Ele queria o status de Cristo, mas não queria a cruz de Cristo. Ele queria ter o Evangelho, mas não queria ser o Evangelho. Religiosos, em geral, eles até querem algumas coisas de Cristo, mas não querem o próprio Cristo. Eles querem até serem resguardados pela fé, mas não querem o compromisso da fé. Eles querem seguir Jesus, mas não querem ser discípulos de Jesus. Eles querem o status de Jesus Cristo, mas não querem a cruz de Jesus Cristo. Querem ter o Evangelho, mas não querem ser o Evangelho. E mais importante do que ter o Evangelho é ser o Evangelho. O Evangelho é algo vivo. O Evangelho é, por natureza, algo prático. Não dá para ser um cristão sem se abraçar, sem se agarrar ao Evangelho de Cristo. É o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é, conforme diz Lucas 2:10, o Evangelho é inclusivo, é boas novas de grande alegria para todo o povo. Esse moço, ele era um religioso, mas não era um cristão. Cristão tem compromisso com Cristo. Cristão tem compromisso com a fé. Cristão tem compromisso com o discipulado. Cristão tem compromisso com a cruz. E cristão tem, sobretudo, uma vida pautada e vivida no Evangelho. Mas eu queria, nós também dizer a você que você pode, em vez de ser apenas religioso, você pode abrir o seu coração para Jesus Cristo e convidar Jesus para morar, dirigir a sua vida, e aí você passar a viver a sua vida, a vida de Cristo. Na sua vida, a vida de Cristo. Deus te abençoe. Você tenha um sábado feliz, guardado pelo Senhor. Um grande abraço.